E aí galera, tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje eu trouxe uma convidada aqui no nosso vídeo e ela é uma pessoa muito especial para mim, muito importante, que é a minha mãe, né? Estamos tendo um momento de mesa e hoje nós vamos ficar conhecendo sobre a história da minha mãe, né? Um pouco da história dela, tá bom, meus queridos? Então eu vou fazer umas perguntas para minha mãe aí. Espero que você se identifique também com a história de vida dela, tá bom? Que isso também alimente mais suas esperanças. Tá bom, meus queridos? Primeiramente, uma boa noite, né, minha mãe? Boa Tudo noite, bem com a senhora? Bem. Queria também te agradecer por tudo que a senhora fez por mim. Sou muito orgulhoso de ter uma mãe como a senhora, tá bom? E conte para nós um pouquinho mais como a senhora foi para Jesus, assim. Como que foi a tua conversão para Jesus? Quem que foi o intermédio? Conta um pouco da sua história para nós. Então, eu vivi num lar que católicos, né, não praticantes, não aqueles católicos eles não eram praticantes, meus pais, né, eu adotiva, um lar muito violento, um lar muito perturbado, então eu não conhecia ele, Jesus. Eu fui conhecer Jesus depois de um casamento todo frustrado, separei, fiquei com 2 filhos, que os meus filhos mais velhos. Daí, com o tempo, conheci seu pai, que também foi um casamento muito difícil, um casamento muito frustrado, muito problema. E eu fiquei sozinha com 5 filhos. Daí, o que aconteceu veio os problemas financeiros, problemas emocionais, físico, doença. E eu não conhecia ainda ali Jesus. Aí, através de uma pessoa, me evangelizou, falou de Deus para mim. E ali eu comecei a conhecer a igreja evangélica, e fui indo aos pouquinhos. Eu era uma pessoa muito cheia de traumas, ferida, fui adotada. Então, aquele sentimento de rejeição, complexo de inferioridade, sem motivação, depressão, ansiedade. Então eu tinha tudo isso e infelizmente passava para os meus filhos também. Não conseguia educá-los, criá-los como em um lar cristão. Então vocês foram tudo criado meio que solto. Eu não tinha um equilíbrio emocional para estruturar vocês. Eu não tinha um lar estruturado. Aí foi um dia muito que eu senti muita vontade de morrer. Porque a gente tinha muita miséria. Eu me lembro. Muita miséria. E eu senti muita vontade aquele dia de morrer. Eu pensei assim que se eu acabasse com a minha vida, cada parente, o teu pai ficaria com você, com a tua irmã, e minha irmã ficaria com meus outros filhos, ia cuidar. E vocês estariam muito melhor do que comigo junto. Porque eu não estava conseguindo dar conta do recado. Né, financeiramente e em todo sentido. Eu não tinha um alicerce e eu era uma pessoa vazia, que eu procurava em tudo que religiões, essas coisas, para preencher aquele vazio. Era católica, foi pro espiritismo. Chegou a ir pro espiritismo também? Fui pro espiritismo, comecei a meio que no começo de desenvolver, fui cartomante. Sério? Dava consulta para as pessoas. Mas tudo aquilo, eu não me sentia bem no que eu estava fazendo. No meu ver, eu não estava fazendo mal para ninguém, mas assim mesmo eu não me sentia bem no que eu estava fazendo. Parece que eu estava no lugar errado, que não era aquilo lá para mim, que não era o meu perfil. Mas todo mundo dizia que eu tinha um dom e eu fui desenvolvendo. E daí o dia que eu conheci Jesus foi um dia que eu estava planejando morrer. Falei assim, eu vou ou tomar um veneno, ou eu não posso. Eu tava planejando, porque eu pensei, eu não posso me jogar na frente de um carro que eu posso de repente não morrer, ficar numa cadeira de roda e vou dar problema para meus filhos. Vou ser mais um problema. Sim. Então eu tenho que acabar com a minha vida, ter certeza que acaba com a minha vida, e cada um pega meus filhos e eles vão estar muito melhor do que eu. Aí a gente cresceu com meus irmãos e a gente um rapaz, um amigo nosso, que foi do mundão, da marginalidade, do tráfico, assaltava, e ele se converteu numa igreja e ele sempre estava tentando converter o meu sobrinho. E nunca a palavra para mim, mas naquele dia ele sentiu que ele tinha que fazer uma visita para mim. E ele foi com a Bíblia embaixo do braço, chegou na porta, falou:
Ele me chamava de Fia. E aí, Fia, como que você tá? Você tá bem? Eu falei assim, não tô bem. Era a época que nós morávamos lá no Cachoeira ainda? Isso, lá na casa do Cachoeira. Eu falei, eu não tô nada bem. Aí ele falou assim, posso entrar? Posso conversar? Assim, pode. Entrou, conversou. Aí eu comecei a falar, eu tô com problema de saúde, dos meus filhos. O teu irmão mais novo tinha pneumonia, tinha bronquite asmática. Uhum. Isso. E que o médico disse que ele não ia ter uma vida normal, uma infância normal. Talvez ele não pudesse nem correr, nem ter muito tipo de brincadeira, porque ele ia ter falta de ar, ia estar sempre usando aquela bombinha. E eu estava financeiramente, eu estava no emprego e estava falindo onde eu estava. E eu não estava recebendo nada e não tinha o que dar de comer para vocês, não tinha comida mais. E eu falei para esse meu amigo, então eu prefiro morrer e cada um vai cuidar dos meus filhos, vão cuidar muito melhor do que eu. Aí ele falou de Jesus para mim. E se eu te falar que tem uma pessoa que não te abandonou, você pensa que você está sozinha, você não conhece ele, para você ele ainda é um estranho. Só ouvia falar. Só ouvia falar. Você tem informações dele, mas você não conhece quem é ele. E eu falei, mas quem que é? Quem que é esse? Naquilo eu já tinha parado de ver carta, de dar consulta. Eu falei assim, eu não tô mais mexendo com entidade, essas coisas. Eu não tenho mais informação. Mas na época que a mãe frequentava vamos dizer que é terreiro, né? Né? Não, eu Espiritismo não é terreiro. Não, tem vários tipos. Tem você que fala mesa branca, direita e esquerda. Mas isso trazia algum benefício para a vida da mãe, assim? Indo para esses cartamantes, esses negócios? Ou só ia te afundando mais, a senhora acha? Muito mais, porque quando você não é alicerçada com Deus, você não está alicerçada. Então, tudo que traziam para você não existe, só vai o pai, quem vai é o filho. Não tem outros, não tem intermediários para chegar até Deus. E o único que cura, salva e liberta é Deus, não existe outro. Mas eu não sabia disso. Então eu achava que tal isso, aquilo ia ajudar. Eu achava que eu estava ajudando, vendo carta para a pessoa. E a pessoa estava trazendo coisa negativa, ruim para mim, e ela também estava levando. Aí por isso a miséria dentro de casa, briga, desavença, meus filhos se perdendo no mundão. Então aquilo estava muito ruim, era uma miséria total, espiritual, em todos os sentidos. E quando a mãe ouviu falar de Jesus, mas a senhora já se rendeu já quando ouviu falar dele, assim, como que foi? Não, teve tudo assim, um processo, como que eu posso dizer, não fui já, porque eu fui criada totalmente diferente, eu não fui criada no evangelismo, no evangélico, no cristão, então eu não conhecia nada de igreja evangélica. Meio que fui, aos pouquinhos foi conhecendo, foi indo, foi conhecendo Jesus, mas ainda não, eu fiquei durante 10 anos, vamos dizer que pela misericórdia, que Deus abençoava, Deus cuidava pela misericórdia, porque ele é muito amoroso, ele cuida da gente. Mas 10 anos fazendo parte de uma congregação, de uma igreja? De uma igreja, congregava numa igreja, mas eu ainda não tinha experimentado de Jesus, vamos dizer assim. Uhum. Eu passava para as pessoas o que me informavam. Então quer dizer que às vezes o fato de estar na igreja não significa que conhece, que experimenta de Jesus. Porque às vezes a gente é informado pelo aquele raso, né? Jesus, eles passam pra gente o que Jesus é e a gente absorve deles. E a gente acredita no que eles acreditam, né? Informação. Eles informavam como que era Deus. E eu pegava aquela informação e passava para os outros. Mas eu não tinha uma experiência com ele ainda. Eu não tinha tido um encontro com ele. E como que era, vamos dizer assim, a tua vida em casa? Depois que a senhora falou que ficou 10 anos, né? Numa igreja assim, ouvindo falar de Jesus. E a tua vida em casa era transformada? Não. Continuava a pobreza do mesmo jeito, até pior. A gente estava com luz cortada, água cortada, sem alimento. Aí você começou a se envolver com um mau caminho, com drogas. E meus outros filhos também doentes, com problema de saúde, com outros tipos de problema. Cada filho estava me dando um tipo de problema, estava tendo um tipo de problema. Um fardo para cada filho. Sim. Nossa.
Cada filho estava passando por uma situação. E eu não tinha paz. Eu não tinha a paz. Eu não tinha aquele consolo, aquele negócio dentro de mim, aquela esperança. Eu tinha esperança, não tinha fé. Porque eu não conseguia ver uma mudança naquele ambiente. As coisas estavam piorando, elas não estavam melhorando, elas estavam piorando. E a palavra, ela não era... Eu não entendia a palavra. Eu estava 10 anos numa igreja, mas eu não entendia a palavra. Eu lia e eu não conseguia entender nada. Eu via pelo que me informavam lá, a história tal, que está lá. Então eu vivia a história que eles estavam contando. Não ali a palavra, porque se eu fosse ler eu não conseguia entender nada. Sim, e hoje assim, a senhora faz parte de uma igreja, né? Nós fazemos parte de uma igreja da JPR, Comunidade Cristã, né? Lá do pastor Robson e da pastora Joyce, né? E como que está sendo a tua vida hoje nessa igreja? Então, depois daquilo, todos vocês acabaram seguindo cada um caminho, que você já contou teu testemunho nas drogas, quase morreu, quase que perdi você, como quase perdi teu irmão também. E eu não tinha ânimo, e eu falava assim que eu não, pelas feridas que eu obteve em igreja, eu falava que quando achasse uma igreja eu não queria me envolver. Quando eu conhecia a JPR, eu dizia assim, eu vou chegar na hora que tiver começado o culto. E quando o pastor foi pensar e falar amém, eu já quero estar em casa. Eu não quero vínculo nenhum com ninguém dentro da igreja. Eu não quero fazer nada dentro da igreja, eu só quero sentar e ir embora só. Porque eu tinha uma necessidade de Deus, eu sentia, eu preciso de Deus. Só que com o tempo foi conhecendo, eu fui tendo sede de querer ser Deus, eu fui tendo sede de ter Deus, que é esse Deus maravilhoso, tremendo. E ele foi trabalhando na minha vida, ele foi operando, ele foi passando por processo. Eu comecei a ver a tua vida, a tua situação, a tua libertação de coisas. Eu vi coisas, mas tem coisas que você passou que você não me contava. Depois que você foi me contando no teu testemunho, que eu falei, meu Deus, o que Deus libertou meu filho e os teus outros irmãos e a minha vida. Eu era uma mulher muito carente, muito carente. Eu achava que qualquer coisa preenchia o vazio. O baile, você lembra muito bem, eu ia no baile no sábado, chegava domingo de madrugada, era uma festa, aquelas 4, 5 horas que eu estava lá, era toda atenção para mim, isso e aquilo. Só que quando eu chegava em casa, que eu ia dormir, eu tinha muito vazio, muito. Era uma tristeza, era um sentimento muito triste dentro de mim. Aí eu comecei a ir para a JPR, ia no domingo, eu ia no sábado do baile, no domingo no culto, e eu vivia aquele momento maravilhoso. Eu dizia, Senhor, eu não quero viver de momento como é no baile eu vivo de momento, eu não quero isso com o Senhor, eu quero sair daqui, eu quero levar isso que eu estou recebendo aqui, ó, eu quero levar para casa. E foi indo. Era um processo, que você tem que ser forte, porque vem as lutas, vem os conflitos, e você tem que permanecer, saber o que você quer. E eu conheci o amor de Cristo, eu conheci quem é Cristo. E quando você conhece o amor de Cristo, quando você conhece Cristo, você não quer voltar atrás, você não quer retroceder. É fácil? Não é fácil. Nós não estamos num mar de rosas, você sabe que nós temos nossas lutas. Sim. Passamos luta. Mas aí a gente aprendeu a ter desejo de amar. Uma coisa que eu aprendi na JPR, amar, amor, independente da religião que aquela pessoa seja, independente do que ela fez, o que ela faz, é amar. Eu era muito reprimida para abraçar, eu aprendi a abraçar na JPR, eu aprendi a abraçar e poder dizer assim, eu te amo. Essa palavra eu te amo era muito assim, não, eu hoje aprendi os principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar o próximo como ele nos ama. Isso é muito forte e hoje eu tenho aquela sede de abraçar, de amar e de que as pessoas conheçam esse Jesus que nós estamos conhecendo, que ele cura, ele salva, ele liberta, ele é pai, ele é amigo. Ele não é aquilo lá que a gente fica, pai, ele não é mau, ele não é um juiz, ele é um salvador. E o que ele está fazendo, está fazendo na minha família e vai fazer, eu queria que todo mundo sentisse e passasse por isso. Porque a promessa, primeiro dia que eu fui na JPR, promessa, eu e minha casa serviremos a Deus.
esforça-te, obedeça e você e tua casa servirão a Deus. E está se cumprindo o que está acontecendo. É muito fantástico. E você consegue o principal, paz. Dormir em paz. Sim. E é engraçado tudo isso, né? Que Deus, ele é bem recíproco. Quanto mais a gente se entrega para Ele, mais Ele derrama sobre as nossas vidas, né? E a gente fica, nossa, mas como assim me se entrega? Eu já entreguei a minha vida para Ele. Mas quando a gente pede para o Espírito Santo sondar o nosso coração e revelar para nós, a gente vê que tem um desejo dentro do nosso coração que é mundano ainda, né? E a gente fala, cara, eu tenho que renunciar a isso. Eu quero mais de Deus, mas eu tenho que renunciar a isso. E quando a gente começa a renunciar as coisas que do nosso gosto, da nossa vontade, que a gente começa a ver o sobrenatural, os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E isso é muito maravilhoso. Também fui muito abraçado ali na nossa igreja ali, na JPR ali, e eu aprendi muito ali, porque eu acho que a gente traz uns traumas pelo ano que nós passou, de relacionamento com pessoas. E quando a gente chega ali, eu confesso que no começo aquele pessoal na porta ali me recepcionando com um abraço e tudo mais, eu fiquei meio constrangido. Porque eu não era acostumado no mundão assim receber abraço, receber porrada dos outros, tiro no lombo, mas abraço, né? E fiquei meio com aquilo ali. Às vezes eu chegava só na metade do louvor, já acabando o louvor para mim receber a palavra e já ir embora. E daí eu comecei a conhecer também lá o Nilson, né, que é pastor hoje lá também, pastor Nilson. Ele também veio de uma vida, né, e a gente já se conhece do passado também, antes de se converter. E quando eu vi ele ali na igreja ali também, aquilo também mexeu comigo, que eu falei, uau, cara, o Nilson tá ali, cara. Já tem um amigo aqui na igreja. E, cara, ele tem sido uma bênção na minha vida também. E os pastores, o pastor Robson ali, o pastor Elton também, já tinha visto ele, mas não tinha conversado com ele, entendeu? E eu vim conhecendo a rapaziada ali, eu falei, cara, é isso que eu preciso, entendeu? Aqui estão meus verdadeiros amigos. Porque quando a gente está no mundão, a gente fala que tem amigo. Mas quando a gente está passando por necessidade, entendeu? Cara, ali que você vê quem é teu amigo de verdade, né? E, cara, o que Deus tem feito nas nossas vidas é maravilhoso mesmo. E Ele vai fazer muito mais ainda, mãe. Você tem amigo quando você tem dinheiro, quando você tem disponibilidade para você sair, para você ir para balada, quando você tem condições. Quando você não tiver condições, quando você estiver mal, deprimido em uma cama, você não tem amigo. Só amigo, só Jesus que está ali. E ali não, ali a gente aprendeu, não sei como dizer, mas é mais que uma família. Se precisar, eles estão ali, sempre você pode contar com todos. Não tem nem como falar o nome de todos eles, que a gente vai ser acabar sendo até injusto com alguns, porque todos eles são muito bons, são muito amigos, unidos. Eles amam a gente, não fazem exceção. O Lucas, ele foi isso, foi aquilo. Não, eles não fazem exceção. Quando eu cheguei, apesar da minha idade, mas imatura na vida espiritual, bem imatura. Ainda sou imatura, ainda tem coisa que eu estou amadurecendo. Mas é muito conflito dentro de mim, muita confusão. E Deus falava, eu quero te usar, quero te usar, quero te usar. E aquela sede de servir a Deus, mas aquele medo, aqueles traumas, aquelas feridas. E daí muita coisa também você sabe que foi no encontro com Deus também, que foi fantástico. O divisor de águas, Nossa, né? O encontro com Deus, ele é um divisor de águas. A gente tem o antes e o depois. Porque ali a gente permite abrir nossas feridas assim para que eles mexam, né? E às vezes a gente fica cabreiro, nossa, eles vão mexer nessa ferida. Mas quem vem curando é Jesus. E a gente sai de lá curado. Porque tinha muita coisa no meu coração que eu achava que estava curado, mas lá foi exposto aquilo. E doeu muito. E hoje eu falo tranquilamente para minha esposa, para a Gabriele, nós conversamos sobre isso. Não dói mais, eu não sinto mais isso. Eu falo, cara, eu fui curado, porque eu achava que eu nunca ia ser curado nessa área. Entendeu? E fui curado, porque eu era muito ciumento, a mãe sabe disso, né? Possessivo. Muito possessivo. E eu não confiava em ninguém, porque do mundo que eu vim, da vida que eu vim, era muita traição, de tudo que é lado, de amigo, de mulher, de tudo. Então eu tinha esse trauma. Eu não confiava em ninguém, nem a minha sombra eu confiava. E eu fui curado no encontro com Deus. Hoje em dia, eu confio em Deus, confio nas pessoas, porque a gente tem que confiar, entendeu? Então dizem que a árvore a gente conhece muito pelo fruto. E ali eu comecei a ver muito fruto. De você, que você era autoritário, até pela tua criação, tua natureza. Você é autoritário, possessivo, ciumento, às vezes até vingativo.
e a mudança em você. Hoje eu vejo o pai que você é, o pai maravilhoso que você é, o esposo que você é. E ainda quando você comete uma palavra ou uma atitude, você reflete sobre aquilo e você é humilde de pedir perdão. Mas tudo isso foi tudo Deus te moldando, te lapidando. A minha nora também amo, minha filha, para mim é minha filha. Mas no comecinho que vocês ficaram juntos, eu via muita rispidez, muito... E eu doía no meu coração, dizia assim, acho que ela não, meu filho, ela não trata bem meu filho, ela é muito grossa. Hoje eu olho para a Gabriela, ela é muito amorosa, ela é uma mulher, uma esposa pacienciosa, amorosa, assim, o gênio da pessoa, daí dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda assim. Jesus, ele te constrói tudo e te reconstrói. E eu olho assim para ela, totalmente se tornando doce, mais meiga. A esposa que... Eu lembro que teve um dia que tinha ido embora daquele Curitiba, que você tinha que ir embora da Curitiba, senão ia matar você. E eu na sala de onde eu morava, eu dobrei o joelho e falei com Deus. Aí Deus fez assim, pare de reclamar, pare de resmungar, pare de pedir. Ô mulher que pede. Começa a orar agradecendo. E eu fiz um perfil ali, comecei a orar. Muito obrigado, Senhor, por essa esposa. Você nem mulher tinha, né? Muito obrigado, Senhor, por essa sua esposa maravilhosa que o Senhor colocou no caminho do Lucas. Esses filhos maravilhosos, esse carro, essa empresa que ele está, essa igreja que ele está congregando. Eu até determinei, profetizei. Obrigado por ele ser um pastor que está ganhando almas e almas por ele. Nos olhos, você estava na marginalidade, você estava com a vida contada. E Deus falou assim, e eu mesmo lá fora também, não estava nos caminhos de Deus, mas eu orei assim. Então hoje eu olho e como Deus é, né? Você tá lá no mundão, ele já tá ali, ó, agindo assim. Ele é tremendo. Você não perde. Quando você vai para ele, você pensa, mas eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de sair, perder meus amigos. Você não perde. Você não perde nada. Você só ganha, porque Deus não é momento. Só que uma coisa ele falou pra mim, eu não quero só ficar com você. Eu não sou aqueles carinha lá de fora que você ficava não, pra suprir tuas carências. Eu quero um relacionamento sério, um compromisso sério comigo. Uau. Porque eu sou ciumento. Eu quero você só pra mim. E aonde assim, eu renunciei todinho, me separei só pra ele. E quando a gente fala, ué, mas por que Deus ele quer que nós ame Ele de todo o nosso coração, que a gente coloca Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, em tudo? Será que Deus ele tem um problema de autoestima? Mas não, é que Ele quer, entendeu? Que a gente ouça só a voz dEle. Ele quer que a gente seja direcionado apenas pela voz dEle. E isso é maravilhoso, né? Porque quando a gente adora a Deus, a gente fica parecido com Ele. Entendeu? A gente vê o nosso caráter vem sendo moldado igual ao de Cristo. Por quê? Porque a gente adora aquilo. Se a gente adora o dinheiro, a gente fica avarento, entendeu? E assim vai. Então por isso que Ele quer que nós adore Ele, busque Ele. Porque Ele tem o melhor para nós. Os planos deles não são o mesmo plano que nós temos, entendeu? E por isso que Ele está sempre nos direcionando com a palavra de alguém, entendeu? A gente sempre tem que estar atento para poder estar filtrando isso também, né, mãe? Sim. Isso é muito especial. E uma coisa assim, que acho que mais é mulher que sente. Eu sentia muito complexo de inferioridade por ter sido adotado, sentia muito sentimento de rejeição por ter tido 2 casamentos fracassados. Então eu me sentia muito rejeitada, excluída, me achava feia, me achava isso e aquilo. E hoje eu entendo assim, que quando Jesus, ele foi criar imagem e semelhança a Ele, como que eu posso ser tudo isso? Como que eu posso me sentir uma pessoa excluída, rejeitada, me sentir feia, me sentir isso, aquilo, se eu sou a imagem e a semelhança dele? Ele cuida de todos os detalhes da gente, ele formou com todos os detalhes. Ele é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai querido, carinhoso. Então como que eu posso me sentir... se alguém me deixou, se alguém me largou, se alguém me abandonou, Ele nunca abandonou. Eu tenho que me sustentar com o que Ele é para mim, com o que Ele faz e que Ele é para mim, não o que fizeram para mim. Homem é falho,
Os homens são falhos, as pessoas são falhas. Ele não, ele é perfeito. Sim. Então eu tinha que colocar muito, quando eu vim para o JP, eu coloquei muito isso. E eu fui muito amada. E daí me mostraram como eu sou amada por Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu sou a princesa do Pai, eu sou amada do Pai. Eu sou a filhinha querida dele. Aí eu consegui suprir e passar toda essa carência, essa solidão. Hoje eu não tenho solidão, hoje eu não tenho carência. Hoje eu não me sinto sozinha. Ainda que vocês fiquem sozinha em casa, ele tá ali. Ele me leva aos montes, ele me leva assim, a lugares assim, ó, maravilhoso, que eu sinto a presença dele, é muito forte, Maravilhoso, mãe. Mas então que bom, né? Ter esse momento com a mãe. E a gente sempre tem, na verdade, né, mãe? Sim. E eu sou muito grato pela sua vida, mãe, por tudo, porque eu tenho muito orgulho da senhora. Eu tiro o chapéu pra senhora. Poder criar 5 filhos sozinha, entendeu? Filhos com problema com droga, com tráfico, entendeu? Filhos com problema de saúde. Mesmo assim a senhora não nos abandonou, nos cuidou, nos amou do jeito da senhora, mas graças a Deus estamos todos vivos, entendeu? E estamos se caminhando com Jesus, graças a Deus. E creio que isso é só o começo que Deus tem para fazer na nossa vida, mano. É só o começo. Que eu acredito que nossos parentes, eu acredito mesmo, entendeu? Que vão eles tudo para Jesus. É só o começo, mãe. E aqui se inicia uma nova geração de cristãos, porque nós não tinha a pai, avô, que eram crentes, que eram cristãos. Aqui está se iniciando. Então a maldição hereditária da nossa família está sendo quebrada aqui. E isso é muito especial, né, mãe? Mas por quê? Porque a senhora já ajoelhava, já orava, já buscava, já profetizava na minha vida. Entendeu? Então eu sou muito grato à mãe por isso. Em vez da mãe estar o quê? Maldiçoando um filho, não, a senhora mesmo assim estava profetizando. O filho lá nas drogas e a senhora no quarto profetizando sobre a vida dele. Entendeu? E com certeza que isso é muito especial, mãe. Obrigado. E assim, que toda mãe ela tenha o caminho que o filho for, nunca desistir do filho, nunca. Muitas vezes vão vir no ouvido dela e falar, pro teu filho não tem mais jeito, ele pode estar no crack, teu filho não tem mais jeito, não tem mais solução, aguarda chegar a notícia que mataram o teu filho ou que está numa cadeia. Não, ela não pode encher o coração dela disso, porque palavras vão vir, ela tem que encher o coração de esperança, de fé, se apegar em Deus e ver o filho, ver com os olhos da fé, ver o filho completamente liberto. Não deixar pensamento negativo tomar conta e encher o coração de esperança. Tem que ter esperança. Eu digo, se teve para você jeito, tem jeito para todos, tem jeito para os jovens. Eu lembro que uma vez eu estava com o coração apertado e eu vi um pastor falar do testemunho dele, bem até pior do que você, muito mais pior do que você fazia. E eu falei assim, poxa, se tem jeito para esse pastor aqui, tem jeito para meu filho, tem jeito para meus filhos. Ainda vou ver meu filho aqui em cima também. Então assim, não pode desistir, não desistir de maneira alguma. E a gente só ganha com o amor. Não adianta bater, não adianta ficar xingando, não adianta tocar, botar pra fora, sai. Não, é amar, é abraçar e não aceitar e você abraçar teu filho, nem que seja em pensamento, orar. Eu falava bem assim, eu não passei a chupeta dele na cocaína, punhei na boca dele. Eu não coloquei droga na mamadeira, eu não aceito ele na droga, porque eu não gerei ele para as drogas. E daí, conforme eu fui pegando o entendimento, eu falei, eu gerei ele para os caminhos de Deus. Então, as mães não têm que desistir dos filhos, seja na prostituição, na marginalidade, nas drogas, seja o que for. Vocês são herança nossa. Filho é herança. Nós temos autoridade sobre vocês, autoridade que eu digo, de orar e profetizar e determinar. Se tem, dizem, a praga de mãe pega, a bênção de mãe pega. A gente tem que abençoar. E eu tenho orgulho de você, meu filho. Eu falo sempre para os outros, o meu pastor, porque eu dobrei o joelho, eu orei por você. Só que hoje eu tenho um pastor que me ajuda, que me orienta, que me cuida
que dá umas broncas em mim, que às vezes a gente briga, mas a gente se ama muito. Eu amo muito, muito, muito a tua vida, eu amo muito você. Eu sei que você vai longe, longe, e eu sei que dessa vez você vai.